Todos, boa noite. Estou aqui com o Eric e com a Daiane. Nós estamos falando um pouco sobre aí as atividades. A gente sabe, né, que a Agenda 10 ela vai até o dia 27, não é mesmo? O período de recuperação, né, a Agenda 9, de 6 a 9, foi então hoje, né, o último dia do período de recuperação das agendas de 6 e 9, mas queremos reforçar as orientações da justificativa. Se o aluno teve alguma justificativa de força maior, ele tem que comunicar para a gente, então, poder atender esses casos, que não são muito, é alguma coisa muito imperiosa que aconteceu nesse período de recuperação, porque agora, de 6 a 9, ela fecha, ela não abre mais, tá? Vocês conseguem visualizar, mas não pode interagir. Então, se houve algum problema, ela venceu hoje, mas aí o aluno poderá, então, né, falar sobre isso, certinho? Agenda aí que ficou para ser entregue, tá mesmo, gente? Então, tá, que é a agenda 9, né? Então, vamos lá começar com compartilhando, né? Vou colocar aqui o compartilhar a tela, vocês vão dar uma olhadinha. Deixa eu só ver aqui. Tá? Eu já vou pegar ele aqui, gente. Vocês só me digam se vocês estão conseguindo ver o arquivo que eu estou compartilhando. Olá, pessoal. Vocês conseguem ver esse arquivo que eu estou compartilhando? Sim ou não? Daiane, consegue ver? Eric? Consigo sim, professora. Certo? Ótimo. Muito bem, então. Olá, pessoal. Então, a gente começou aí falando, né, o período de recuperação das agendas de 6 a 9. Ah, mas, professora, mas a 9, que aconteceu? Vocês viram, ela venceu até o 22, mas ela continua aberta. Ela está aberta. Só que qual é o procedimento? Se o aluno não mandou até hoje, ao meio-dia, quando eu for corrigir, que ela está aberta, o máximo estando aí a agenda totalmente aí satisfatória, ela será B. Agora, se o aluno comunicou que houve algum problema, então é diferente, certinho? Porque no período de recuperação, essas agendas de 6 a 9, elas vão até o dia 27, que é a segunda-feira. O que muda na 9? Ela impactou. Ela vence o dia 22, que seria hoje, né? Mas tudo isso muito bem esclarecido. Então, pessoal, como que a gente sempre faz, a gente vai o quê? Falar da Agenda 11. Agenda 11 eu vou mandar para vocês no dia 24, na sexta-feira, e ela vai vencer em 4/5, mas eu já coloco ela, porque na semana que vem a gente sempre agenda. Fala aquela agenda que vai na sexta, que é a atual, que nós temos que seguir a agenda por ano, e revisa aquelas outras, né? Então, a gente tem alguns avisos aqui importantes, que ficou um pouco já do outro slide, né? O segundo período de recuperação, aquilo que eu acabei de falar sobre as atividades, né? Percentual de atividades e informações acadêmicas, o mínimo de 75%, atenção às agendas da complementação da carga horária. Nós já tivemos a 7.1, e agora vem a 12.1, né? Que é o MOC Mercado de Trabalho, é só fichário, anexar o certificado e escrever um texto. Ela foi aberta por volta da Agenda 10. Mas por quê, professor? Porque o aluno precisa ter um tempo maior para fazer essas atividades, ele tem um tempo que ele vai ficar no ambiente virtual, ele vai avaliar o curso, então ela foi lançada na Agenda 10, que a gente falou na aula passada, e vai falar mais um pouquinho hoje
também, certinho? Agenda 9, que ela venceu hoje, né? Do bloco de notas, que é aquele gamezinho do Educa Play, né? Que vocês tinham que fazer. Gerou algumas dúvidas por conta que quando ele gera aquele certificadozinho, né? Bonitinho, com aquela tacinha, é só ir lá e salvar aquela imagem em JPG, né? Ele vai para o seu download ou para o seu pendrive, né? E aí, então, você vai postar no bloco de notas o certificadozinho, responder as questões conforme está instrucionado na programação da aula. Tudo bem, gente? A professora Lídia manda um abraço para vocês e pede que reforcemos muito essa ferramenta de colaboração e apoio, que são dúvidas que podem ser colocadas para todas as agendas. Por quê, pessoal? Lá no Fórum de Colaboração e Apoio é o depositário de todas as agendas. Por exemplo, no período de recuperação, o aluno não vai ter a necessidade de ficar procurando lá no Correio Tec quando mandou. Ele vai lá e ele já acha, não é mesmo? Então, e também o quê? Em informações acadêmicas, o aluno tem a oportunidade de verificar quais são as suas agendas e também controlando o seu percentual, né? A gente já vai nos outros slides, certinho? Eu estou indo para o slide de número 2, onde a gente mostra novamente recuperação das atividades das agendas. Nós já passamos pelo primeiro período, nós estamos aqui no segundo período de recuperação. Verifique as agendas que estão envolvidas e o prazo é de 17 a 27 do 4. Não deixe para a última hora, revisa se tem agendinha aberta. Se tem agenda que foi solicitado refazer, você refaça, porque ela está em aberto. Quando você for olhar, se tiver condicional, você vai ver que lá em informações acadêmicas tem uma atribuição de I. Esse I ele tem que ser atribuído para esperar o aluno fazer. Quando ele faz, você pode ver que quando é refazer, ela volta para você e ela está aberta. Então, você vai ter que refazer. Por isso que fica assim. Quando você fez, eu vou lá e já atribuo a nota correta, né? Então, nós estamos aqui, pessoal. Uma informação muito importante que está aqui, que no momento da segunda recuperação, os alunos que estiverem com no mínimo 50% de participação ainda terão a chance de realizarem as atividades das próximas agendas e garantirem a frequência mínima de 75%. Aqueles que estão nos assistindo, pessoal, por favor, fiquem atentos. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição sobre o que nós colocamos. Certinho? Estou indo agora para o slide de número 3, reforçando as datas dos exames. O primeiro é 13/6, o segundo é 27, porém, não recomendamos a qualquer pretexto, vou deixar para o segundo exame. Não. Por quê, pessoal? O segundo exame é em caráter esporádico. O aluno que perdeu a prova por motivo de saúde, motivo de trabalho, o aluno que teve um problema de força maior, ou o aluno que não conseguiu os pontos no primeiro exame, né? Então, por isso que a gente fala aí da questão lá do bônus e tudo mais. Então, muitas vezes o aluno fez exame mesmo com bônus, não conseguiu. Então, ele tem direito, já tem direito a fazer o segundo exame. Agora, aqueles que não fizeram o exame, primeiro que precisa de justificativa. A gente precisa saber o que está acontecendo com o aluno, né? Que a gente tem o maior prazer em aprovar o aluno, que o aluno se promova, certinho? Aqui, pessoal, mais um pouquinho aqui, pontos extras para quem faz as atividades. Então, veja aí, gente, presta atenção. Olha só, frequência exame presencial, né? A participação do aluno nas atividades formativas online, além de definir a participação do aluno na prova presencial, também poderá beneficiar o aluno em sua menção final. Olha aqui, gente, veja só.
Até 79% não tem bônus. Ele tem os 75, mas não tem 79, não tem bônus. Pode fazer exame? Pode sim, professora, mas olha aí, de 80 e menor que 90, um pontinho. Maior ou igual a 90 até 99, dois pontinhos. E 100%, três pontões. Os acréscimos de pontos associados à participação dos alunos nas atividades online podem motivar os alunos a melhorarem o engajamento e o desempenho. Nós tivemos muitas experiências, pessoal, que os alunos que seguiram essas orientações tiveram muito êxito no exame presencial, certinho? Muito satisfatório. Aqui a gente coloca um pouco o cronograma para ajudar o aluno a se organizar. Então, precisa se organizar com as datas. Vocês viram, agora com esse feriado, onde que começa, a gente acelerou um pouco para dar conta, né? Então, veja isso, estou no slide de número 5, olha aqui a agenda 9, 10/4, 22/4, né? Então, quais agendas estão abertas? A 6, a 7, a 8, a 9. A 10, né, ela está em curso, 17/4, 27/4. Foi necessário, novamente, voltando lá, anunciar na agenda 10, agenda 12.1, que é complementação da carga horária, para dar tempo para o aluno fazer, porque ele é feito numa plataforma do Centro Paula Souza, o MOOC, e precisa dar tempo para o aluno fazer. Ela se chama Mercado de Trabalho. Eu já vi que teve aluno que já fez. É muito bacana, gente. O que precisa fazer, professora? Fazer o curso, pegar o certificado e fazer um texto avaliando o curso. É isso que precisa na 12.1, certinho? E eu estou agora no slide de número 6, pessoal. A gente fez uma pequena resenha para vocês verem aí sobre a nossa pegada, a nossa caminhada. Então, a gente procurou aqui fazer um resuminho, aonde a gente vem vindo, porque agora é período de recuperação. Se o aluno quiser saber, né, quais são as agendas, né, que eu estou estudando, de 6 a 9. Olha aqui, gente, ó, de 6 até 9. Olha aí, dá para você ver pelos slides, uma visibilidade aí que está já simplificada, você poderá, então, estar se orientando bem, né? E qualquer dúvida, professora, aqui, pessoal, foi nada mais do que uma recomendação, porque vocês sabem que na Mediateca, quando foi na agenda 6 e 7, a gente recomendou que vocês pegassem o livro do módulo 1 para estudar a natureza das contas. Nós pedimos. E os vídeos que tinham lá. Tem vídeos lá na agenda 7, mas esses vídeos da agenda 1 mostram o balanço patrimonial, porque ela vai falar de orçamento financeiro e tem outros vídeos super interessantes. Então, a gente procurou colocar esse slide, não, vamos mostrar para o aluno onde que está, né, essa informação que a gente está pedindo. Desculpa, gente. Bom, esse aqui é o slide de número 7, onde a gente dá ênfase na Mediateca, onde está o livro do módulo 1 e também no módulo 2. Vocês podem deixar isso no seu dispositivo, que vocês não vão depender de estar no ambiente virtual para ver isso, certinho? Estou no slide de número 8, onde a professora Lídia pede que trabalhemos muito com esse fórum de colaboração, que é uma ferramenta para a construção de aprendizagem coletiva, solucionar dúvidas, e eu acompanho as soluções que estão sendo apresentadas, né? A gente tem um WhatsApp da sala, pessoal, que funciona maravilhosamente bem, mas ele não é oficial, né? Mas ele funciona muito bem. E nós temos fórum, nesse fórum de colaboração, as programações de aula. Olha lá, tá vendo? Facilitando pesquisa, principalmente no período de recuperação.
certinho? Slide número 8, ingressando no slide de número 9. Bom, queridos, então vamos ao assunto. Vocês vão ver agora, pessoal, quando chegar né, a agenda 11, eu vou mandar para vocês no dia 24, né? No dia 24/4, o que tem de importante nessa agenda, pessoal? Ela vai, então, fechar o ciclo da administração da produção, que começou na agenda 9, A1, a administração da produção e operações 2, e agora a administração da produção, da a administração da produção e operações 3. Então, fechou. São 3 agendas que são conectadas. Por quê, pessoal? Vai ser explicado o grande marco da administração, como que ela está, primeiro, como que ela surgiu, quem foram os pioneiros, e a administração moderna, como é que está. Então, vocês viram que são agendas muito importantes para o curso de administração. Elas são muito importantes para o curso superior. Então, se tiverem a oportunidade de fazer um curso superior, olha, gente, isso aqui a gente trabalha nos 4 anos de administração, que eu sou formada em administração e matemática, e a gente trabalha 4 anos da administração em cima aí desses conteúdos que nós estamos vendo, certinho? Bom, o que que tem? Bloco de... Opa, aqui faltou notas, gente. O bloco de notas. Então, o que que nós temos aí de importante para a gente refletir, né? No fichário, pessoal, a gente tem uma atividade bem bacana, a gente já vai pegar por lá. E aqui de novo, 24/4, 4/5, fichário e bloco, revisão 2, né? A gente pediu nessa agenda, pessoal, revisão 2. Ela nada mais é, pessoal, do que uma revisão como a gente fez na agenda 6, de questões de exame presencial passado, para treiná-los, ficarem bem preparados para o exame presencial. Então, o que que eu vou colocar? Vou colocar um arquivo com a programação e vai anexo aí a questão das questões, certinho? Se for possível colocar num arquivo, eu coloco, senão eu vou ter que pôr a programação e pôr o arquivo das questões no outro anexo, certinho? Por quê? Muitas vezes o sistema não é possível, então eu vou ter que colocar. Vocês vão gostar muito, é uma revisão que é feito, ok? Das agendas que a gente já trabalhou. Quais agendas, pessoal? Professora, da agenda 6 até 10, tudo bem? Então, como vocês fizeram lá na agenda 6, era a revisão 1. Essa é a revisão 2. Opa, professora, vem a 3? Vem, mas não é agora não. É lá no finalzinho, tá bom? Fiquem tranquilos, tá bom? Observações importantes. 27/4, segunda-feira, 12 horas. Então, encerramento do segundo período de recuperação, né? De novo. Agendas de 6 a 10. Parabéns a todos que estão aproveitando para colocar em dia as atividades. Acompanhe as correções e informações acadêmicas. Aguardem, temos muitas postagens chegando, né? Então, a gente vai ver tudo isso. Acompanhe, é só dá um alôzinho. Professor, me olha lá, tá tudo bem. Não tem problema de perguntar, gente. Problema nenhum, certinho? Estou entrando no slide de número 10, né? Onde a gente tem o foco na agenda 11, que aqui eu pus administração 2 aqui, mas nem precisa, viu, gente? É que a gente sempre sinaliza. Então, a gente tem aí administração da produção e operações, né? E ela é a parte 3, né? Então, agora ela vai 24/4, 4/5, fichário e bloco de notas,
que eu acabei de falar agora. Bom, professora, a senhora está falando no slide número 10, o que nos aguarda? Bom, o fichário, vocês vão verificar o estudo de caso do Marcelo, certinho? Com aí o melhorando a produção de uma lanchonete do hot dog do Carioca. Vocês precisam ajudar aí o Marcelo, certinho? Então, você foi convidado para ajudar o Marcelo a reorganizar o negócio. Olha, gente, que bacana! Com base nos conhecimentos estudados no tópico mergulhando no tema, analise a situação e proponha soluções práticas, respondendo aos seguintes itens, certinho? Olha lá, gente. A gente colocou aí, pessoal, uma dica para vocês, porque vocês vão ler o que está lá pedindo para vocês. Então, elabore um quadro sem linhas de grade, porque vocês vão ter os títulos, que é de 1 a 4, que eu já vou mostrar aqui, ó. Eles estão aqui, né? Elementos esperados, né? Elementos esperados, o que se observa na prática diferencial, deverá ser correspondente cada um dos itens, né? Então, se eu coloquei análise do cenário, o que eu tenho que falar? O quê? O que observar na prática, né? O que você está observando na prática diferencial? Deverá ter a correspondência para cada um, né? Então, você tem aqui os títulos, os elementos esperados, o que observar na prática diferencial, que deve ser correspondente, né, a cada um dos itens. Então, os itens vêm o quê? Eles vêm lá na vertical. Quais itens? 1, passei um pouquinho, 2 e 3. Aí você tem que dar as respostas, né? Você vai olhar aqui, né? Então, os elementos esperados, o que se espera para aqueles itens que está pedindo ali? Por exemplo, análise do cenário. Identifique os principais problemas do food truck com 3 itens. Desafio. Em vez de apenas listar, explique, porque cada problema impacta diretamente o atendimento e a experiência do cliente, considerando o curto tempo de intervalo e a concorrência. Olha lá o problema. O estudo de caso, é claro, aqui a gente está mostrando a atividade, mas se você for ver lá, ele vai mostrar todo o cenário que ocorre com o Marcelo, né? Com o hot dog da Carioca. E ele tem uma concorrência acirrada, porque é perto de universidade, então ele tem muitos concorrentes que estão lá. Então, ele tem que se destacar, né? Para ganhar concorrência. Então, qual é o primeiro item que você vai analisar? É olha lá, de 1 a 4. Eu estou falando sobre 1. Análise do cenário. Identifica os principais problemas do food truck com 3 itens, né? Então, o que mais? Ele coloca aqui, né? Desafio. Em vez de apenas listar, explique por que cada problema impacta diretamente o atendimento e a experiência do cliente, considerando o curto tempo de intervalo e a concorrência, que eu acabei de falar. Eu estou entrando agora na sequência para o slide de número 11, né? No slide de número 11, pessoal, vem o item 2. A gente falou que tem 3 itens, então estou falando no item 2. De quem? Do fichário. A proposta de layout. Indique qual tipo de arranjo físico, por produto ou processo, é mais adequado. Então, vocês têm que ler, né, tipos de arranjo, que é o que se propõe nessa agenda, o estudo dessa agenda. Vocês vão ver a programação da aula que eu estou mandando, tá bom? Então, qual é o desafio? Descreva como você organiza o espaço, como se estivesse orientando o Marcelo na prática, né? Exemplo, a chapa deve ficar próxima da montagem para evitar deslocamentos desnecessários. Como é que é o fazer do Marcelo
como é que é o desenvolvimento dessas atividades. E atenção, pessoal, vocês sabem que em tudo isso se preza a segurança, porque aí está lidando com fogo, está lidando com materiais que óleo, gordura, fritura, enfim, tudo isso precisa ser muito bem organizado, certinho? O que mais, gente, que a gente tem que olhar aqui? No item 3, a estratégia de manutenção. Defina o tipo de manutenção mais adequado. Por quê, pessoal? Só um minutinho que eu... Só um instantinho, espera só um pouquinho. Só um instantinho, gente. Gente, prontinho. O cachorrinho não está parando aqui. Olha lá, gente, volta. Então, na estratégia de manutenção. Vocês vão aprender também, pessoal, que nós temos vários tipos de manutenção. Para que é manutenção, pessoal? Manutenção preditiva, corretiva, né? Então, tem os tipos de manutenção que precisa ser feito para que as ferramentas fiquem sempre adequadas, que não dê problema na hora H. Então, evitar. Então, já vê, está funcionando o forno? Está funcionando os elementos? Está tudo em ordem lá? As pessoas que estão trabalhando estão em espaços adequados, porque a gente fala também da segurança, não é mesmo? Bom, então o desafio, né, a estratégia, apresente uma rotina simples e realista, considerando que o food truck tem pouco tempo disponível durante o dia, certinho? Então, é isso que vai ser feito no fichário, certinho? No bloco de notas, vocês já viram, tem um exemplo que foi feito na agenda 6. Então, inclusive, pessoal, esse arquivinho que eu estou mandando, ele está com a já tem um quadrinho no início, que é só copiar o layout do quadrinho e jogar no bloco. Ah, eu queria fazer diferente, professor, até pode, mas eu já dei aí uma orientação para vocês verem, né, como é que fica o quadrinho, certinho? Já está no início. Então, as questões que errou, as questões que acertou, questões que errou, precisa justificar, né? Se viu a resposta não concordou, precisa jogar lá no fórum para discussão. Se não, tudo bem, certinho? Então, onde estão as questões, professora? Será enviada por arquivo anexo. Atenção nas orientações da postagem, já tem um quadro explicativo, quantidade de questões que acertou e as que errou deve justificar. Porque nisso, pessoal, te chama atenção, porque vocês estão se preparando para o exame. Então, todo um preparo. Quando você for fazer isso, pessoal, reserva um tempo, olha no relógio quanto tempo que você está levando para fazer isso, né? Não é para fazer consultando, não. Faz do jeito que você estaria fazendo a prova, para você ver como é que está o seu entendimento. Aqui, complementando, são questões de exame presencial passado para estudos e se preparar bem para o exame presencial que se aproxima, certinho? Então, é isso. Estou no slide de número 12. Volta, então, mais um pouco, só falar o período de recuperação, que vai de 17 a 24. E aí, pessoal, os slides seguintes, eles têm a intenção de reforçar um pouquinho o que era cada um, se tiver atividade em atraso. Então, agenda 6, o que que tinha, professora? Fichário e bloco de notas, né? A Agenda 6 inaugura sobre a contabilidade, né? Contabilidade 1, onde, né, o fichário tinha como foco
Como a contabilidade deve realizar a escrituração dos fatos que alteram o patrimônio? Então, eu pus voltar ao módulo 1, agenda 12 e os vídeos da Mediateca. Olha lá, quem não fez, mas que vai estudar, tem que vai estudar também, pode voltar lá. O bloco, a revisão 1, acabei de falar. Agenda 7, então ela amplia, ela vai mais adiante, né? É o estudo de caso lá da TechPoint, né? E conceitos e aplicações na classificação das contas, contas patrimoniais, balanço patrimonial, composição, demonstração do resultado de exercício e o DRE, demonstrativo de resultado de exercício, que vai mostrar se a empresa teve lucro ou prejuízo, muito importante. No debate, qual a... Opa, que deu I daqui, professora? A importância do profissional de contabilidade para a saúde financeira de uma empresa e quais competências ele deve possuir para orientar corretamente o administrador em suas decisões. Vocês sabem, pessoal, que a questão aí do contador é uma profissão muito boa, pessoal, mas ótima, maravilhosa. Se alguém tiver essa vontade de seguir, olha, vale a pena. Eu tenho amigos queridos que estão muito bem aí com essa profissão. Agenda 8, pessoal, bem rapidinho, quem pediu para que faça a revisão. Agenda 8, a gente tinha, então, aí, algumas atividades para serem feitas, a gente anunciou a Agenda 7. Então, é aquele estudo de caso da cafeteria Grão Aroma, que vocês tinham que orientar a Mariana, né? Então, essa revisão da Agenda 8, né? Vocês tinham que fazer. Para quem for fazer, ou para quem vai estudar, vai rever. Então, a gente contemplou um slide de revisão. Ela tinha um fichário, né? E ela tinha o bloco de notas, que eram questões. É muito importante reforçar, pessoal, que o bloco de notas ele está instrucionado na programação da aula, ele não está no sistema. Então, alguns aluninhos ficaram um pouquinho aí, onde é que está, professor, onde é que está, né? Então, sempre reforçando, certinho? Ah lá, formação de preço, era fichário, bloco de notas. A gente reproduziu o que tinha aí para vocês. O slide de número 15 é a continuação. Atenção, pessoal, essa agenda, ela pega muito a questão da formação de custos, formação de preços. Então, eu tenho que entender o que são custos fixos, o que são custos variáveis, né? A margem de contribuição, né? O que cada produto agrega para a organização. O ponto de equilíbrio operacional, que é o número de produtos ou serviços que uma empresa precisa para produzir e vender para pagar todos os seus custos fixos e variáveis. Então, faturamento no ponto de equilíbrio. Olha, a gente até já colocou aqui, para quem não fez, quantidade vezes preço de venda, estava lá também no material de fichário. Veja o estudo de caso da Mariana, que decidiu abrir a cafeteria Grão Aroma. E após os primeiros meses de funcionamento, ela percebeu a necessidade de compreender melhor seus custos e receitas para garantir a sustentabilidade do negócio. Deve ser feito todos os cálculos de modo completo no fichário. Então, eu tenho que responder tudo aquilo que o fichário me pediu da Agenda 8. Veja, pessoal, ponto de equilíbrio operacional. É onde receitas e despesas se equilibram. Oi, pessoal. Só um instantinho aqui que caiu um negocinho aqui. Desculpa. Então, pessoal, é onde a gente vê que receitas e despesas se equilibram, né? Então, é o ponto de equilíbrio. E todo esse barulho com pontos de equilíbrio. Então, é isso, pessoal. Nós temos aí, então, a utilidade, né, da Agenda 8
muito importante para os nossos estudos, certinho? Depois, pessoal, a gente tem aí a continuidade, né, da agenda 8, quer dizer, praticamente a gente já tem a orientação sobre, né, como que é feito aí a formação de preços. Não se esqueça que é preços e produtos também, né? Aí ele focalizou preços. Bom, aqui a gente estendeu, falou mais, olha lá, volta, né, cálculos, enfim, a gente falou sobre o bloco de notas, né? Então, no bloco de notas, pessoal, pedimos encarecidamente que coloque o título, porque a hora que o professor vai fazer a correção, ele vai rápido, porque alguma vez, porque assim, o bloco de nota é o caderno do aluno. Então, ele precisa identificar, porque o professor ele vai rápido lá, já faz aí a correção, certinho? Bom, lá vocês tinham que responder, né, as questões que foi pedido, né? Quais eram? Deixa eu ver aqui. Vocês tinham que, no bloco, tinha questões, né, de múltipla escolha. Vocês teriam que assinalar a correta, né? Fazer aquela relação, né, de coluna, né? De duas colunas, certinho? Então, muito importante margem de contribuição por produto, ponto de equilíbrio. Então, tudo isso passou para as questões do bloco de notas. Vocês, muitos que já fizeram, foram muito bem. Depois a gente veio com a Agenda 9. A Agenda 9 a gente falou aquela bonitinha lá com a tacinha. Ela tinha o fichário, né? O estudo de caso, né? Do João e sua pequena marcenaria, né? Então, tinha esse caso que para tá sendo estudado, né? E muito importante, né? Que mais, gente? Na agenda 9, então, o bloco de notas. Vocês teriam que entrar no site. Estou no slide de número 17. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Está aqui, ó. Agenda 9. Ela tinha fichário e debate. Aqueles que vão fazer, vocês vão gostar muito. Os que já fizeram, gostaram muito. Então, lá vocês têm que entrar nesse site para você ter acesso à atividade. Ela abre e aí você vai responder lá as questões que eles estão perguntando. Atenção, pessoal, que quando você termina, o próprio sistema te dá a pontuação, o tempo que você ficou e o seu percentual. Ele já dá essa informação. O que que precisa fazer, professora? Quando ele deu a tacinha bonitinha lá no sistema, quando acaba tudo, ele te dá o percentual. Se você acertou, tudo bem. Pode fazer outra vez, professora? Até pode. Mas ali ele te dá o percentual. Lá no bloco, o que que eu tenho que colocar, professora? Eu tenho que copiar aquelas questões e me informar o seu percentual, o seu tempo, né, que você colocou, né? Então, esses dados que você vai ter que informar lá, 3 questões, tempo, né, seu percentual, e quando tiver aquela figura com a tacinha, você clica com o mouse, salva em JPG, né? Ele vai para o seu download e você depois anexa lá no bloco de notas, tudo bem? Para quem não fez, certinho? Pessoal, assim, tem mais alguém ou acho que está só nós, né? Eu coloquei uma atividade interativa, pessoal, para vocês fazerem, e ele está focado na Agenda 10. A Agenda 10, ela vai até o dia 27. Gostaria de saber se algum aluno consegue fazer, porque ele é aquele joguinho, né? É o jogo aí das associações. Então, esses conceitos, pessoal, guarda com muito carinho que eles estarão presentes nas provas. Então, vocês vão associar, né? Da Agenda 10, eu foquei a Agenda 10 porque é aquela que a gente está trabalhando. Na próxima, eu foco a 11. Então, tem eficiência, eficácia, recursos tangíveis, recursos intangíveis, né? Então, está aí, então, toda a parte que deve ser respondida.
Eu vou voltar um pouquinho, pessoal. Olha, o 20 já foi, a gente já fez essa atividade na aula passada, inclusive a Márcia estava presente, e mais os alunos também que estiveram. Então, essa aqui era da agenda, agenda 9. Agenda já era nova. A gente já fez, mas ficou aí algum aluno que queira verificar. Então, estava aí. Porque agora, pessoal, a gente precisa sempre colocar uma atividade integrativa. Aqui é mais interativa, né? Com vocês, certinho? Eu vou voltar para o nosso. Peraí, para o Teams. Espera um pouquinho. Peraí. Deixa eu fazer a volta dele. Espera um pouco. Aqui. Vou parar de compartilhar. E se vocês gostariam de fazer essa atividade, né? Muito interessante que está aqui para a gente, então, discutir um pouquinho sobre ela. Tudo bem, gente? Então, vou voltar aqui para o Teams. Espera um pouquinho, que eu tenho que parar de compartilhar. Aí a atividade, né? Espera só um pouquinho que eu estou voltando, gente. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Entrou um arquivo que não é nosso. Olá, pessoal. Consegue me ouvir? Sim ou não? Oi? Oi? Só um instantinho, gente. Estou voltando. Oi? A Daiane está aqui, o Eric está aqui. Oi, Oi? pronto. Sim, Assim, oi. Vocês tô. viram a atividade interativa para fazer? É bem facilzinho e a gente já vê. Agora a gente dá para terminar aqui e também ouvir vocês, tá bom? Deixa eu ver, não, tá só nós estamos só em três, né? Então, essa atividade interativa, pessoal, é aí a associação de colunas. Vocês conseguiram ver a atividade, sim ou não? Ou conseguiram ver pelo slide? Quer que eu volte lá e pegue para vocês? Sim ou não? Atividade interativa? Tá de boa, Pro. Conseguimos ver sim. Conseguiu? Sim. Então, o que vocês acham? Daiane, você quer falar um pouquinho? Você conseguiu ver, Daiane? Sim ou não? Acho que a Daiane, não sei se ela está com áudio. Não, professora, ainda não vi, não. Você não viu? Quando eu mostrei aqui, é uma atividade interativa. Nós vamos só. Ele tá na Agenda 10 e ele está no ambiente virtual. É o jogo das associações, certinho? Então, esse jogo das associações, o Eric conseguiu ver. Eu vou tentar compartilhar a tela de novo para me ir buscar. Tudo bem, gente? Só um minutinho que eu compartilho de novo. Só um pouquinho. Tela, janela, inteira. Ok? Pronto. Olha lá, pessoal. Eu vou pegar agora o arquivo. Vamos voltar lá para a gente ver essa atividade interativa. Consegue ver, Daiane, a atividade que está no quadro? Oi, Consigo Daiane. sim, professora. Isso. Então, tenta ver o que vocês acham, né? Eu dou um minutinho, acho que uns 3 minutinhos. Então, vamos ler primeiro, né? Administração da Produção e Operações, parte 2. Essa atividade está no ambiente virtual, o jogo das associações. Então, esses conceitos, pessoal, de eficiência, eficácia, recursos tangíveis, intangíveis, eles são muito pertinentes para a área de administração. Então, o que ele colocou? Ele colocou o termo e o significado. Então, eu vou ler primeiro e vocês pensam um pouquinho, pode ir pegando aí o livro e ver, né? Então, por exemplo, é a capacidade de alcançar os resultados e objetivos propostos, né? Então, o que vocês acham? Que conceito que é, né?
Tecnologia, métodos de produção, desenho do produto. O que vocês acham que é? Que tipo de recurso que é isso? Já deu uma dica, hein? Máquinas, matérias-primas e demais componentes e suprimentos. O que vocês acham? Que recurso que é? É a capacidade de alcançar resultados com o mínimo de recursos. O que vocês acham que é dessas questões que estão aí? Então, vamos dar uns 3 minutinhos. Eric, o que acha? Daiane, o que acha aí sobre o gabarito? Tudo bem? A capacidade de alcançar resultados com mínimo de recurso, energia e tempo é eficiência, né? Olha, ele é eficácia, Eficácia. eficácia, né? Que é o item B. A tecnologia, métodos de produção, desenho do produto, o que você acha que é? A tecnologia, método de produtos, desenho de É, recursos intangíveis. isso, muito bem. E você, Daiane, você acha isso também ou acha outro? Daiane? Também acho, professora, Ah, recursos tá, que bom. intangíveis. Então, por que agora assim, intangíveis, você não pode pegar com a mão a tecnologia, métodos, desenho do produto, então você já matou, né? Esse que eu não posso pegar, né? Agora, máquinas, materiais, matérias-primas, demais componentes e suprimentos. O que vocês acham que é? Recursos Recursos tangíveis. tangíveis. Ah, Falamos certinho. juntos. Faz o Isso. Pix. É isso. Agora, o próximo é a capacidade de alcançar resultados com o mínimo de recurso. Qual que é? Eficiência? Isso. Eficiência. Você acha isso também, Daiane? Isso mesmo, eficiência, É, professora. porque a eficiência ela está ligado, você alcançou os resultados, mas com o mínimo de recursos, certo? Já lá o eficiente, a capacidade de alcançar os resultados e objetivos propostos, ele alcançou, né? Então ele é eficiente, mas o que nos interessa aqui, a eficiência e eficácia. Guardem muito bem esses conceitos, eles são imprescindíveis para o estudo de administração. Queridos e queridas, eu vou só parar de compartilhar para a gente voltar. Deixa eu ver se ele vem direitinho para o nosso lugar. Pronto. Olha, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que os colegas muitas vezes não têm a oportunidade, né? E é muito importante assistir aí a gravação. Espero que o sistema esteja correto, né? Funcionando bem. A gente manda a gravação. Aqueles que vão nos assistir, pessoal que tem atividades em atraso, se mantenham animados. Aproveitem da chance que é dada, os períodos de recuperação. A gente conhece, a gente sabe que o aluno que trabalha, muitas vezes ele enfrenta algum problema, está aí o curso para o atendimento e focando o melhor aprendizado possível. Né? Esse Sim. material foi muito bem produzido, ele está sempre em elaboração, em correções, em observações. Então, eu agradeço muito, mas continuo mais um pouquinho à disposição para as dúvidas que tiverem, ou pode também mandar por correio técnico. Ô, Aqui no... professora, Fala lá. desculpa, com licença. Ô, professora, será que a senhora poderia explicar um pouco mais a 10, o fichário da 10? O fichário da 10. Da Isso, 10, deixa eu, vou lá buscar. Só um minutinho que eu vou lá, viu, Hélio? Só um tudo bem. instantinho. Deixa eu compartilhar. Eu tenho que compartilhar, senão vocês não conseguem ver. Só um instantinho que eu estou indo lá, tá? Tela inteira. Compartilhar. Pronto. Então, agora eu vou indo lá no meu arquivinho. Deixa eu só ver que ele tem dois E apaga iguais. essa luz do quarto. É isso, Sentados no sofá, todos. certo. 10.
Vamos ver onde ela começa. Bom, o 10 tem um estudo de caso, né, da metal. Deixa eu ver onde ele começa. Calma lá. Bom, olha lá. Tá. Olha só, o foco dela, Eric, é o quê? A administração da produção e operações 2 e conhecer a administração da produção, o sistema de produção e suas principais características, os avanços na hora de produção, certinho? Esse é o foco dela. Vamos lá para 10. Você vai estudar na agenda 10 do livro, né, incorporação dos avanços, né, de produção de algumas empresas. Então, entrada, processamento, saída e importante conceito de agregar valor ao produto e qualidade, né? Mas para isso eu preciso entender todo o processo entre os insumos, entre o processamento, transformação e a saída, e a qualidade disso, não é mesmo? Então, o estudo de caso da Metal Nova, ela investiu em tecnologias que conectam máquinas e equipamentos, permitindo que tudo seja montado em tempo real. Agora, qualquer problema pode ser identificado rapidamente e as decisões são tomadas com muito mais agilidade e precisão, né? Porque vocês viram que a tecnologia está aí a todo vapor, né? Além disso, os setores da empresa, como produção, estoques e vendas, passaram a se comunicar, olha aqui, de forma integrada, certinho? Informações importantes circulam com rapidez, evitando falhas e melhorando o planejamento. Olha as 4 funções da administração. No desenvolvimento de novos produtos, ferramentas digitais passaram a ser grandes aliados. Projetos que antes levavam semanas, agora podem ser criados, testados e ajustados em menos tempo, com maior precisão. E o desafio que vocês teriam, né, que responder nela está aqui. Então, eu estudo de caso da Metal Nova e do tópico Mergulhando no Tempo. Então, vocês teriam que identificar, né? Identifique 5 inovações ou práticas modernas adotadas pela empresa. Apresente exemplos retirados do texto, explique cada uma com suas palavras. Analise como essas mudanças contribuem para a eficiência e competitividade. Você pode utilizar a IA como ferramenta auxiliar de pesquisa para buscar informações adicionais. Mas lembre-se, você é o protagonista do seu aprendizado. Então, reflita e desenvolva suas respostas com base em pesquisa, leitura do material de curso e experiência pessoal. Recomendamos que não deixe de assistir a videoaula antes da realização da atividade, pois explica detalhadamente o sistema de produção da fábrica de queijo do Senhor Antônio, os passos para a produção do queijo. Procure acrescentar com pesquisas e experiências vivenciadas. Indique as fontes pesquisadas. Então, insumos, aquilo que a gente falou. Entrada, processamento, né? Quais produtos de saída, inovações técnicas, né? E use então, né, aí o livro didático, né, para fazer a pesquisa e os tipos de produção. Produção sobre encomenda, produção em lote, produção contínua. Então, esses tipos de produção que tem o foco. No slide de número 6, né, da Agenda 10, foi proposto um belo debate para vocês, onde ele fala de quem? Da calculadora ecológica. O vídeo vocês vão amar, gente. Ele vai falar sobre a pegada ecológica indicado no debate. Então, vocês vão assistir, né? Aí os vídeos, a calculadora da pegada ecológica. Olha que bom, né? O estilo de vida atual da sociedade, olha aqui, gente, está dentro dos limites que o planeta consegue suportar ou estamos consumindo mais recursos do que a Terra pode repor? Explique de que forma nossas escolhas do dia a dia influenciam esse equilíbrio. Atenção para os critérios da avaliação do debate
e na interação com mais de 3 colegas em dias alternados. Citar ideias, sugestões, experiências próprias ou de outras pessoas. Se for pesquisa, endereço de sites, data e acesso. Atitude debatedora e questionadora. Atenção. Então, vocês têm que colocar mais de 3 para ela estar com o MB. É claro que consistente, não é mesmo? Então, eu estive aqui no slide de número 6, e aí, 8 e 9, gente, eu fiz aí uma revisãozinha e a gente acabou falando sobre, né, aí o que a gente já passou nessa semana, né? A 8 e a 9 eu já revi, e a gente fez uma boa repassada com a agenda de número 10, que está no slide de número 4. Tudo bem, gente? Então, o que a gente está colocando aí para vocês, né? Essa questão dos estudos que nós estamos fazendo, né? E assim, ah, agora, tudo bem, Eric e Tudo Daiane? sim, Vocês, professora. sim, Tudo sim. está tudo bem? Então, só um minutinho, eu vou parar de compartilhar a tela para mim vir para o nosso, para a nossa imagem, né? Então, gente, Daiane, minha querida, como é que está? Vocês precisam de alguma orientação a mais? Estejam à disposição, mandar e-mail não, correio tech, ou aqui, direto aqui no WhatsApp, que ele não é formal, que a sua dúvida se ajuda um colega, né? Então, a gente pede no possível, que alguma vez o aluno está fazendo, até ele passar, alguma vez é fim de semana, vocês viram, né? Nós não temos mais essa possibilidade de acessar aí o sistema de sábado e de domingo. Mas nada impede que o aluno coloque suas dúvidas e na segunda-feira a gente vê, ou os alunos que pediram para ingressar no WhatsApp da sala. Tudo bem, então, meus queridos? Tudo Tudo bem, pô? certinho? Tudo Tudo sim. bem? Tudo Tem sim. mais alguma dúvida, Eric? Não, a minha, assim, eu tenho uma dúvida em relação à avaliação final, né? Que é a Sim, prova que vai ser presencial. Ela vai ser em sim. julho, né? Então, espera um pouquinho. Sim, ela vai ser em junho, só que é o seguinte, Érica, a gente acabou de reforçar, quem nos assiste, presta bem atenção na pergunta do Érico. Esses exames presenciais, ele tem primeiro e segundo. Atenção. Esse exame segundo, ele é em caráter excepcional. Para quem, professor? O aluno que não pôde ir. Ele não pôde ir por um motivo aí de força maior. Doença, trabalho, que ele consiga comprovar por escrito. Então, ele vai. Porque o que acontece, pessoal? Se o aluno não for no segundo exame, aí ele já praticamente perdeu. É claro que tudo isso passa pela coordenação. Por exemplo, ele não foi no primeiro, não foi no segundo, porque ele teve um problema sério de saúde. Bom, aí já é outra questão, certo? Então, veja tudo isso, gente, com carinho, né? Então, veja quando está chegando perto, está tudo bem, né? Programa um horário, vê o endereço da ETEC, é isso, qual a condução que eu vou pegar, né? Então, o segundo exame é aquele aluno, então, que teve problema, aquele aluno que não fez os 16 pontos, mesmo com o bônus. Então, esse já vai lá para o segundo exame, ele tem direito, certo? Mas, e também aquela questão da pontuação, certinho? Então, vê isso direitinho. Precisa ter os 75% lá, né? Para fazer aí. E nós estamos aí no segundo período de recuperação. Tem dúvida? Professora, me ajuda. Passe e-mail, pede ajuda. Nós estamos aqui para atender vocês, certinho? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Desculpe o barulho. O meu cãozinho, ele é um pouco. Ele não para, ele quer ficar o tempo todo. Se ele dá um É. empurrão na porta. Desculpe, pessoal. No próximo eu vou deixá-lo
num local bem confortável para não fazer esses, não aprontar esses barulhos, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo comparecimento. Desejo para vocês bons estudos, né? Na próxima semana nós teremos a nossa videoaula, né? Mas calma lá. Primeiro vamos ver essa, né? Vocês vão assistir. Espero que até amanhã já vai a gravação da aula. Tudo bem, então, meus queridos e queridas? Tudo certinho? Tudo Daiane e certo, Geri? Pro. Que Obrigado, viu? bom. Muito obrigado pela atenção, por ter comparecido. Desculpe essas interrupções, né? E assim a gente vai. Um grande forte abraço para vocês. Boa noite a todos, né? E a gente, então, é, volta na próxima semana, né? Com mais orientações. E vocês foram muito felizes fazendo atividade interativa. Muito obrigado, né? Pelo comparecimento, bons estudos, e eu continuo à disposição de vocês. Então, uma boa noite, na paz de Jesus, no amor de Maria, e até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau, Pro. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite, noite, né? muito Obrigada, grata. professora. Até a Muito próxima. obrigada. Deus abençoe. Amém. Obrigada.